Olá, sejam bem-vindos de novo. Hoje falaremos sobre o tratamento do câncer de testículo. Para começar, o assunto polêmico. Biópsia do testículo. É necessária? Se não é, por quê? Explique pra gente. Paulo, na grande maioria das vezes a gente não faz biópsia das lesões de testículo. Feito a hipótese de um tumor de testículo, como comentamos no vídeo anterior, então, um testículo que aumentou de tamanho com o passar de alguns meses, sem dor associada a esse crescimento, que apresenta no exame físico um endurecimento ou até mesmo um nódulo palpável em das regiões do testículo, que foi submetido a um exame de ultrassonografia que descreve umas características muito associadas ao tumor de testículo e apresenta, além disso, a dosagem dos marcadores sanguíneos, ou seja, exames de sangue relacionados a tumor de testículo em concentração elevada, nos leva a uma suspeita muito grande de que seja realmente um tumor de testículo e a gente já parte direto para o tratamento cirúrgico, certo? O tratamento cirúrgico vai incluir a retirada parcial ou total desse testículo. Mas não posso dizer que às vezes não fazemos biópsia. Por exemplo, situações especiais, paciente que só tem um testículo, que por algum motivo já perdeu um outro testículo e aquele é o seu único testículo e nós estamos querendo ter certeza de que nós vamos fazer mesmo a retirada de um testículo que está com câncer. A gente pode, eventualmente, no ato da cirurgia, retirar um pequeno fragmento, mandar para um médico patologista que na hora já faz aquela avaliação e confirma que é sim um câncer de testículo para a gente poder continuar com o procedimento. Ou, por exemplo, lesões muito pequenas ou às vezes intratesticulares que a gente não consegue ter fácil acesso com o exame físico ou exame e que gera um pouco de dúvida na hora do diagnóstico. Da mesma maneira, a gente pode retirar um pequeno fragmento, o médico patologista avalia isso na hora, durante a cirurgia, confirma ou exclui o diagnóstico de câncer de testículo e a gente prossegue com o tratamento. Nódulo no testículo não é para existir. Então, o nódulo com as características avaliadas por um urologista, associado a um ultrassom com um achado muito característico, ele tem que ser removido. E o tratamento essencial é a retirada total, completa do testículo, porque garante a segurança oncológica, ou seja, o tratamento eficaz é feito desta forma. E como dissemos, em caráter de exceção é necessário biópsia e em caráter de exceção realizamos cirurgias parciais ou retiradas apenas do próprio nódulo do testículo. Então você comentou sobre a cirurgia da remoção do testículo, que é chamada orquiectomia radical. A orquiectomia radical consiste na retirada do testículo com as estruturas ao redor do testículo. É comum os pacientes questionarem como é feita a cirurgia e eles imaginam logicamente que a cirurgia é feita através da própria bolsa do escrotal. Isso procede? Qual é o tipo de abordagem que é importante fazermos para garantir eficácia e segurança oncológica? Para fazer a retirada total do testículo nessas situações onde nós temos um câncer de testículo, nós fazemos uma cirurgia que chamamos de cirurgia aberta. É feita um pequeno corte na região inguinal, semelhante à cirurgia feita, por exemplo, para a correção de uma hérnia inguinal, para os pacientes que às vezes já tiveram algum contato com isso, é mais ou menos a mesma incisão nessa região próxima à virilha. Por ali a gente consegue puxar o testículo, exteriorizar ele, retirando ele da bolsa escrotal, e aí nós fazemos a ressecção desse testículo e do cordão inguinal deste lado. Essa é a maneira correta como o procedimento deve ser feito. Como você bem disse, às vezes os pacientes comentam que imaginam que vai ser feito um corte na região da bolsa escrotal e que ele será retirado por ali, que talvez pareça mais fácil, realmente seria mais fácil, mas nós não podemos fazer isso, não é correto para garantir uma segurança oncológica, né? O tratamento pensando em evitar a disseminação do câncer e ter complicações locais relacionadas a isso, inclui a retirada pela via inguinal, pela virilha e não pela bolsa escrotal. Após a remoção do testículo, é muito comum efeito psicológico negativo do paciente que fica com apenas um testículo na bolsa. O que é importante vocês saberem é que existe correção para isso. Hoje podemos colocar próteses de silicone que são muito semelhantes ao testículo natural
e que ficam com aspecto estético satisfatório, muitas vezes imperceptíveis até o próprio paciente, que fica bastante satisfeito. Isso pode ser feito no momento da retirada do testículo ou até no momento posterior, se for um caso que o paciente está em dúvida, por exemplo, de usar uma prótese na região do escroto. Acho que isso é muito importante, né, Paulo? Nós comentamos que a faixa etária principal está ali em torno dos 15 aos 35 anos, que são pacientes adolescentes que estão naquela fase de muitas dúvidas e de ter vergonha de várias situações. Então, imagina para um adolescente desse de 17 anos perder um dos testículos e de repente precisar enfrentar uma situação na qual início de vida sexual, até ele vai ter que se expor e explicar por que ele só tem um testículo. Acho que para isso a prótese de testículo cumpre um papel muito importante de melhorar esse aspecto estético. Sobre o tratamento após a cirurgia de remoção do testículo, existem algumas abordagens posteriores. Uma delas pode ser um acompanhamento do paciente periódico em consultas, com avaliações testiculares do outro lado, do outro testículo que sobrou. Outra forma de abordagem é realizar alguns ciclos de quimioterapia, né? O paciente jovem recebe 1 ou 2 ciclos de quimioterapia na maioria das vezes, não tem grandes problemas. E dependendo também da agressividade do caso, do tipo do tumor, pode ser feita uma cirurgia ou até uma radioterapia logo após, alguns meses depois após a cirurgia do testículo. Um aspecto também fundamental a ser discutido com o paciente é sobre a fertilidade, pois estamos diante de uma população de pacientes jovens que são no auge da fase reprodutiva. Então, a questão da fertilidade, como é que você tem visto isso, abordado isso no consultório? Como você comentou, o paciente que tem câncer de testículo em um dos testículos tem um risco aumentado de desenvolver no outro. Então é importante a gente ter esse acompanhamento e já alertar para ele que muitas vezes, se ele ainda não tem nenhum filho e está pensando em ter filhos, é importante às vezes a gente preservar sêmen antes da cirurgia. Por quê? Você também disse que às vezes depois da retirada do testículo a gente faz alguns ciclos de quimioterapia e muitas vezes essa quimioterapia pode prejudicar essa função testicular e esse paciente vir a ser infértil no futuro. Então, se a gente preserva sêmen antes do procedimento, a gente consegue com que esse paciente venha a ter filhos no futuro oriundos do seu próprio espermatozoide, do seu próprio sêmen. Então acho que isso é muito importante de ser comentado antes de iniciar o tratamento cirúrgico, se é um paciente que está nessa faixa etária jovem e que pretende ter filho. Se o paciente já tem sua prole constituída, às vezes já até fez um procedimento de vasectomia para não ter mais filho, acho que a informação também é importante, mas isso acaba tendo uma relevância um pouco menor. E a própria retirada do testículo, o paciente que teve câncer de testículo, vai influenciar de alguma forma na capacidade de ter relações sexuais, na sua ereção, no seu vigor relacionado à atividade sexual? Não, Paulo, esses pacientes eles acabam levando uma vida nesse aspecto sexual normal depois da cirurgia, não há necessidade de fazer reposição hormonal, de usar medicação para ereção, de nenhum tipo de tratamento adicional por conta de piora da libido ou disfunção erétil ou qualquer outra coisa que seja relacionada a isso. O testículo remanescente, desde que ele seja um testículo normal, ele é capaz de garantir as funções sexuais bastante normais para esse paciente. Esperamos que com essas informações tenhamos esclarecido as perguntas feitas. Mandem para a gente perguntas, vai ser um prazer poder respondê-las e esclarecer sobre os assuntos que vocês têm interesse. Não deixem de curtir nosso canal através do YouTube, clique no sininho para poder receber as notificações, entre no nosso site que tem bastante informação e até uma próxima. Um grande abraço.